Um dos atores de ação mais reconhecidos e durões de Hollywood, Charles Bronson, era conhecido por sua postura reservada e silenciosa em papéis que cativavam o público. Bronson, um ex-mineiro de carvão, ganhou fama como uma personalidade misteriosa e extremamente reservada. No entanto, por trás de sua aparência durona no estrelato de Hollywood, havia uma vida muito privada, repleta de tragédias e vitórias. Essa também é uma vida difícil. Sim, você pode ter uma vida difícil com privilégios e uma vida difícil sem privilégios. Como descobriu Jill Ireland, a história de amor deles foi sem dúvida memorável, mas ao contrário da ficção, não terminou como planejado. Se você está se perguntando o porquê, continue lendo, pois exploraremos a morte prematura de Charles Bronson e sua esposa e como seu legado perdura até hoje. Charles Bronson nasceu em Ehrenfeld, Pensilvânia, em 3 de novembro de 1921, com o nome de Charles Dennis Linsky. Ele era um dos 15 filhos de imigrantes lituanos e viveu na pobreza. O jovem Charles chegou a trabalhar em minas de carvão para ajudar a sustentar sua família, pois a família Linsky enfrentava dificuldades financeiras. Tanto na vida real quanto na ficção, o caráter de Bronson foi influenciado por sua experiência como trabalhador. A educação que deu às suas performances uma autenticidade que poucos atores conseguiram igualar, como muitas outras crianças americanas de primeira geração. Bronson afirmou que sua família não tinha familiaridade com os sons do inglês quando ele começou a crescer. Ele também afirmou que, apesar de ser soldado, seu sotaque era tão forte que seus companheiros acreditavam que ele era estrangeiro, mesmo sabendo falar inglês. Ele também falava russo e lituano. Bronson foi o primeiro membro de sua família a se formar no ensino médio antes de se juntar à Força Aérea do Exército dos EUA em 1943, durante os dias sombrios da Segunda Guerra Mundial. Bronson trabalhou em Minas, depois serviu no 60º Esquadrão de Treinamento de Artilharia Flexível e em 1945 como artilheiro aéreo de um Boeing B-29 Super Fortress no 61º Esquadrão de Bombardeio do 39º Grupo de Bombardeio baseado em Guam, que realizou missões de combate contra o território japonês. Ele sobreviveu a 25 missões e, após o término da guerra, foi condecorado com o Coração Púrpura por seus ferimentos em combate. Após a Segunda Guerra Mundial, ele voltou para casa com um renovado senso de propósito. Depois de servir como artilheiro, você já manuseou um desses. Você sabe como. Bronson aceitou trabalhos ocasionais antes de ser contratado por um grupo teatral da Filadélfia para pintar paisagens e, eventualmente, começou a atuar em pequenos papéis, em parte devido ao sentimento anticomunista da época. Ele mudou seu nome de solteiro de Binsky para Bronson e começou a seguir a carreira de ator. Mais tarde, dividiu um apartamento na cidade de Nova York com Jack Klugman, que também se tornaria ator, e eventualmente foi para Hollywood estudar no Pasadena Playhouse. Charles ficou à deriva até finalmente descobrir um novo propósito na forma de uma formação e carreira de ator itinerante, sem obter créditos. Henry Hathaway dirigiu o primeiro filme de Bronson, You're in the Navy Now, em 1951, no qual ele interpretou um marinheiro. Dizem que ele conseguiu o papel porque era o único ator que conseguia vomitar sob comando. Olá, Sr. C. Sim, você recebeu meu bilhete. Quem é este Bronson também estrelou The Mob e The People Against O'Hara em 1951, ambos dirigidos por John Sturges em 1952. Charles Bronson se tornou um ator conhecido na década de 1950, estrelando vários filmes como Battle, Zone Pat e Mike, Cães de Caça da Broadway e Mensageiro Diplomático. Ele estrelou em Red Skies of Montana e The Marvin Kind, e colaborou com cineastas renomados como Henry Hathaway em My Six Convicts, depois de lutar boxe com Roy Rogers em um episódio do The Roy Rogers Show Knockout. Bronson ficou conhecido na televisão com o bordão I'm not going anywhere until I know who this is and what the hell it is you want. Além disso, ele interpretou o papel de Cauliflower McGug, um boxeador em um sketch com Skeleton no The Red Skelton Show. Bronson também coestrelou com o ator Lee Marvin
na série de espionagem Biff Baker USA. Bronson interpretou Agor, o ajudante de Vincent Price, no filme de terror de Andrew Daw, de 1953, House of Wax. Bronson aprendeu a língua de sinais americana para se preparar para seu personagem mudo. Com mais de 23 milhões de dólares americanos, House of Wax foi o quarto filme de maior bilheteria nos Estados Unidos naquele ano. Devido à sua importância cultural e histórica, a Biblioteca do Congresso decidiu preservá-lo no Registro Nacional de Filmes em 2014. Nascido, Charles Binsky Bronson mudou em 1954. Bronson adotou seu nome artístico Bronson. Após ser influenciado pelo caso Bronson nos estúdios Paramount, pois o nome Binsky soava suspeitosamente do leste europeu. A influência do sentimento antissoviético da época também contribuiu para sua escolha. No final da década de 1950, Bronson começou a se destacar em Hollywood, aparecendo em papéis coadjuvantes em filmes como o drama de guerra de John Sturges, Never So Few. Bronson voltou a trabalhar com Sturges em 1960 para interpretar um dos 7 pistoleiros que defendem uma vila em Os Sete Magníficos, Don't You Never Say That Again About Your Fathers, Because They Are Not Cowards. Apesar de receber um salário modesto de $50 mil americanos, a atuação de Bronson se tornou famosa e o filme fez enorme sucesso na Europa antes de se tornar um sucesso de bilheteria. Mais tarde, a Biblioteca do Congresso declarou o filme cultural, histórica e esteticamente significativo, e ele foi adicionado ao Registro Nacional de Filmes. Bronson continuou a aparecer na televisão ao longo de 1960 em programas como Laramie, The Islanders e Riverboat. Ele consolidou ainda mais sua presença na telinha com um papel recorrente. Após participar da segunda temporada de Hennessy, ele estrelou diversos filmes como X-15 de Richard Donner e Master of the World, em 1961. Estrelou One Step Beyond na série The Twilight Zone. Sua participação especial em General Electric Theater lhe rendeu uma indicação ao Emmy. O filme The Great Escape, um drama sobre prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial, dirigido por John Sturges, foi o grande sucesso de Bronson em 1963, arrecadando $1,7 milhão americanos nas bilheterias com um orçamento de $4 milhões americanos e recebendo uma indicação ao Globo de Ouro de melhor filme. O filme foi um triunfo de crítica e público, sendo considerado um clássico e um dos maiores sucessos de bilheteria do ano. Quando Bronson começou a estrelar filmes europeus em 1968, sua carreira deu uma guinada dramática e ele se tornou conhecido fora de Hollywood. Produtores franceses o notaram durante as filmagens de Villa Rides e quiseram trabalhar com ele em Adouli com Alain Delon. O filme, rodado em Paris e Marselha, foi um grande sucesso na França, arrecadando mais de $6 milhões americanos e impulsionando a carreira de Bronson na Europa. Sergio Leone também dirigiu o filme. O Faroeste Spaghetti. Era uma vez no Oeste, que vendeu milhões de ingressos na Itália, França e Alemanha, foi outro triunfo notável. O filme foi posteriormente escolhido como uma obra historicamente significativa para ser preservada no Registro Nacional de Filmes no início da década de 1970. A carreira de Bronson em Hollywood ainda estava prosperando e ele começou a trabalhar bem com o diretor Michael Whiter. Seu filme de estreia, Shadow's Land, foi seguido por O Mecânico e o Assassino de Pedra. No filme de 1974, Desejo de Matar Bronson interpretou Paul Carey, um arquiteto de Nova York que se torna um vigilante após uma tragédia familiar. Apesar de ser criticado por seu conteúdo gráfico, o filme arrecadou $22 milhões americanos e tornou Bronson uma estrela de ação conhecida. A popularidade de Desejo de Matar abriu caminho para mais 4 filmes. Filmes subsequentes ao longo dos 20 anos seguintes solidificaram o lugar de Bronson no gênero de ação. Bronson estrelou 2 produções de Tom Green em 1975, Breakout e Break Hard Pass, um faroeste adaptado do livro de Alistair MacLean.
No mesmo ano, interpretou um lutador de rua durante a Grande Depressão no filme Hard Times, de Walter Hill. Roger Ebert elogiou a atuação de Bronson como uma de suas mais marcantes e Hard Times foi bem recebido, assim como as atuações de Robert Redford, Barbara Strand e Al Pacino. Bronson era a quarta maior atração de bilheteria nos Estados Unidos em 1975, ano em que sua popularidade atingiu o auge. Bronson continuou interpretando uma variedade de papéis, incluindo suas primeiras aparições com o diretor J. Lee Thompson em St. Ives e na comédia de faroeste de 1976, From Noon Till Tres. Ele recebeu indicações a vários prêmios, incluindo um Globo de Ouro de melhor filme para televisão por seu papel no filme, para a televisão de Irving Kershner, de 1977, Radon Amba, baseado em uma história real. No final da década de 1970 e início da década de 1980, ele trabalhou com Thompson em vários outros filmes como Love e Bullets, Cabo Blanco e Death Hunt, no qual contracenou com Lee Marvin. Bronson e Marvin interpretaram rivais de longa data em Death Hunt, baseado em uma história real. O The New York Times descreveu Bronson e Marvin como profissionais experientes que deram substância aos seus personagens, e o filme foi muito apreciado. Bronson foi considerado para papéis importantes em Escape from New York e Superman no final da década de 1970, mas acabou sendo preterido. Ele estrelou muitos filmes de ação durante a década de 1980, especialmente com a Cannon Films, que era fortemente focada no gênero de ação. Sua reputação como um herói de ação durão e implacável foi consolidada quando ele retornou ao personagem Paul Keary em Death Wish 2, que foi seguido por outras sequências como Death Wish, Trace e Murphy's Law. Esse padrão foi mantido em filmes como Death to Midnight e The Evil That Men Do, onde Bronson regularmente interpretou protagonistas tenazes. Mais tarde, em Seeking Justice, Bronson se afastou de seus típicos papéis violentos para interpretar o líder sindical Joseph Yonkou no filme de 1986. No filme para televisão Act of Vengeance, Bronson marcou uma mudança significativa em sua carreira ao não portar uma pistola ou se envolver em confrontos violentos. Neste filme, os críticos elogiaram a interpretação de Bronson de Yonkou, um personagem da vida real por sua honestidade e profundidade, além de seus típicos papéis de ação. Bronson era uma pessoa muito reservada. Apesar da notoriedade, mantinha uma postura cautelosa, raramente concedia entrevistas e carregava a dor de sua infância difícil para sua lucrativa carreira em Hollywood. Apesar de sua riqueza e reconhecimento internacional, Bronson era considerado quieto e reservado, frequentemente evitando seus próprios filmes. Ele guardava ressentimento de pessoas da indústria que o ignoraram na juventude e era frequentemente direto em suas relações com a mídia e colegas de trabalho. Segundo Roger Ebert, Bronson tinha uma vantagem genuína sobre outros atores de ação. Ele parecia tão ameaçador pessoalmente quanto na televisão. Bronson teve uma influência significativa no cinema e foi uma figura memorável na história de Hollywood devido à sua capacidade de interpretar personagens durões. Embora a carreira de Bronson tenha decolado, o encontro com a atriz Jill Ireland também teve um impacto significativo em sua vida pessoal. De acordo com relatos, Bronson se apaixonou por ela. Jill, que antes era casada com seu amigo e também ator David Mallam, foi declarada a ele com ousadia: "Vou me casar com sua esposa como prometido." Bronson e Ireland se casaram em 1968, após a dissolução do casamento de Jill e David. A união deles se tornou uma das histórias de amor mais famosas de Hollywood, com participações em muitos de seus filmes. Jill Ireland emergiu como a musa de Bronson e o relacionamento deles era indiscutível. O amor do casal pela família e o desejo de sucesso os uniram e eles compartilharam muito afeto e compreensão. Formaram uma família unida, criando 7 filhos juntos. Bronson e Ireland mantiveram um perfil discreto, apesar do glamour de Hollywood priorizando a família. Sua beleza estonteante e personalidade encantadora, sem dúvida, contribuíram para a imagem que iluminou sua vida repleta de desafios. Bronson e Ireland
eram extremamente bem-sucedidos. Ela e o marido eram um dos casais mais poderosos de Hollywood, e sua popularidade continuava a crescer a cada filme até que, inesperadamente, receberam uma notícia deprimente. Infelizmente, sofreram um duro golpe da vida. Jill Ireland recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 1984. Ao longo de sua difícil luta, Charles Bronson esteve ao seu lado demonstrando apoio inabalável, após múltiplas cirurgias e terapias. Jill Ireland escreveu sobre sua experiência na esperança de encorajar outras pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes. Ela desejava que sua história se tornasse uma fonte de inspiração para muitos. Infelizmente, Jill Ireland faleceu em 1990 após uma longa e agonizante batalha de 6 anos. Segundo relatos, Bronson ficou devastado e sentiu todo o impacto de sua morte. Sua família e amigos disseram que ele era um homem que havia mudado para sempre. Sua vida se transformou após a morte de Jill e ele começou a se afastar dos holofotes de Hollywood. Bronson continuou atuando após a morte de Ireland, mas nunca mais foi o mesmo. Ele não conseguiu preencher o vazio criado pela perda. Em 1998, casou-se com Kim Weeks, cantora e ex-funcionária da Fundação Dove, numa tentativa de redescobrir a felicidade. Mas o astro de ação, outrora dominante, sofreu com a idade e a doença. A saúde de Bronson começou a declinar no final da década de 1990. Ele foi diagnosticado com Alzheimer, que afetou sua memória e função cognitiva, e precisou de muitos cuidados em seus últimos anos. Após a morte de sua esposa, ele construiu um canivete hall em sua homenagem, pois foi feito especialmente para ele. E ele enterrou suas cinzas em segurança dentro dele para honrar suas contribuições para a indústria cinematográfica. Em 1991, Jill Ireland recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood, no Hollywood Boulevard. A personagem principal do telefilme Reason for Living: The Jill Ireland Story, baseado nas memórias de Ireland, foi interpretada por Jill Clayburgh. Embora a atriz Clayburgh nunca tivesse conhecido sua biografada, ela leu as memórias de Ireland, Lifelines, e ouviu entrevistas gravadas nas quais Ireland participou. Seu nome como produtora executiva também foi exibido, e o filme recebeu críticas mistas quando foi ao ar. Bronson continuou sendo a pessoa quieta e poderosa que seus fãs amavam, mesmo em seus últimos anos. Charles Bronson morreu em 30 de agosto de 2003, aos 81 anos, devido a complicações relacionadas à pneumonia. Sua morte sinalizou o fim de uma era. O falecimento de uma celebridade cuja paixão e persona na tela o tornaram um ícone querido, e foi lamentada por fãs em todos os lugares. A morte de Charles Bronson foi mais do que apenas a morte de um ator. Foi a despedida de um homem cuja vida, caracterizado por sua fortaleza, amor e espírito inabalável, mesmo tendo alcançado seu maior sucesso na indústria cinematográfica com o filme Finding Jill Ireland, que realmente mudou sua vida. Charles Bronson se apaixonou profundamente por outra pessoa. Em outras palavras, era bastante incomum para o ator demonstrar qualquer emoção, mas até as pessoas mais resilientes podem se apaixonar. Ele não conseguiu lidar com a beleza e o espírito de Jill Ireland, então baixou suas defesas e recebeu centenas de dólares em troca dos filmes em que colaboraram. Isso sem dúvida servirá como um lembrete de uma das parcerias mais cinematográficas que Hollywood já teve. Com a morte de sua outra metade, era apenas uma questão de tempo até que ele também falecesse. Seu atestado de óbito lista doenças respiratórias como a principal causa da morte, embora pneumonia e Alzheimer tenham sido mencionados como fatores contribuintes. Na época de sua morte, o crítico de cinema Stephen Hunter disse que Bronson irradiava força vital masculina, estoicismo, resistência, capacidade e força, e sempre exibia o carisma da ambiguidade. Ele foi enterrado no cemitério de Brownsville, em West Windsor, Vermont, com uma bengala contendo as cinzas de Jill Ireland. As cinzas simbolizam que os dois estão juntos mesmo na morte. Ele também tinha câncer de pulmão metastático, doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiomiopatia congestiva. Hunter afirmou que, embora ele nunca tenha sido um ator excepcional,
era um especialista em controlar sutilmente uma cena. Bronson era o homem cujo nome terminava em um juramento. Ele nunca desistiu, nunca reclamou, nunca se escondeu, nunca se ressentiu, nunca ficou de mau humor e nunca se irritou com ressentimentos de classe, mas persistiu e concluiu o trabalho. Sua nobreza era ainda mais evidente, porque não precisava ser expressa em palavras. Em 1974, Bronson disse ao crítico Roger E. Eyre: "Sou apenas um produto como um bolo ou sabonete que será vendido." Charles Bronson possui uma característica que faz a câmera reagir devido à sua força demonstrada na tela. Há sempre a sensação de que algo vai acontecer, mesmo quando ele está parado ou atuando de forma totalmente passiva. Embora ele já tenha falecido, o legado e a importância de Charles Bronson estão longe de terminar. Seu estilo e interpretação da situação tiveram um impacto significativo no gênero de ação nos filmes. E seus filmes foram relevantes para os futuros heróis de ação em temas relacionados à moralidade, justiça e vingança. A representação de personagens extremamente complexos gerou mudanças profundas nos papéis de gênero tradicionais no cinema e também apresentou um senso de masculinidade muito mais profundo. Esses temas cativaram facilmente a atenção do público e inspiraram trabalhos adicionais de cineastas. Esse efeito ainda está presente hoje, já que muitas estrelas de ação contemporâneas devem suas carreiras ao exemplo de Bronson. Fãs de todo o mundo admiram o legado que Charles Bronson e Jill Ireland deixaram, enquanto os filmes de Bronson continuam a inspirar décadas de atores e diretores. A sinceridade de Ireland sobre sua luta contra o câncer ajudou a aumentar a conscientização sobre a doença. Apesar da devastação que vivenciaram, sua história de amor ainda é uma homenagem à força do compromisso e do amor. Sua influência persiste, demonstrando que algumas estrelas nunca desaparecem completamente. É claro que a paixão genuína em alguns de seus filmes e suas histórias envolventes são fatores importantes para que ele permaneça uma força atemporal no cinema, com críticos e fãs retornando repetidamente para apreciar suas contribuições. Eles não serão apagados da história. Jill Ireland era mais do que apenas a esposa de Charles Bronson, e ele era mais do que apenas um cara grosseiro em Hollywood. Juntos, eles criaram uma história de amor duradoura. Eles não estão mais entre nós, mas sua memória ainda nos dá coragem, resiliência e esperança. Muitos aspirantes a atores e cineastas encontram inspiração na vida de Bronson, ou pelo menos é o que sua biografia explica. Sua trajetória da pobreza à riqueza servirá de motivação para aqueles que têm ideias, mas não a confiança ou a coragem para expressá-las.